nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta quarta-feira de cinzas aqui na sua TV Horizonte. Fraternidade e políticas públicas, né? O tema da campanha da Fraternidade 2019 é assunto que nós estamos conversando aqui no programa hoje com a socióloga Lilian Daniela dos Anjos. Lilian, vamos falar um pouquinho sobre o lema. Serás libertado pelo direito e também pela justiça, né? Como este lema pode nos ajudar a compreender e participar mais efetivamente das discussões aí em torno de políticas públicas, das discussões diversas do nosso país? Esse tema, né, do livro do profeta Isaías, ele traz para a gente duas reflexões importantes, né? Como é que nós vamos libertar o povo? Garantindo o direito, que a lei nos garante, mas também exigindo que essas ações do Estado, elas sejam com justiça. Justamente porque nesse processo de desigualdade e nessa construção que a gente tem do Estado no Brasil, a gente tem formas muito desiguais de operar a política, né? Então, a gente ainda tem um processo que favorece grupos específicos, a gente ainda tem muita desigualdade em quem tem acesso às informações, ao próprio Estado, né? Então, a gente quer garantir os nossos direitos, mas a gente quer também que as políticas públicas, elas sejam cada vez mais uma política de Estado que trate igualmente as pessoas. Ou seja, são duas questões nesse caso. Por isso que o viés da justiça é muito importante, né? Então, assim, é garantir que o nosso direito seja efetivado e que esse direito seja igual para todos. Que a gente trate com igualdade, que a gente trate com justiça mesmo a concepção do Estado e das políticas públicas. Então, eu acho que é um pouquinho esses dois desafios que a gente tem, sabe? De garantir, a gente não quer o direito só para alguns, a gente quer direito para todos. E aí cai naquela questão que a gente falava no bloco anterior, a importância da participação de toda a sociedade, né? Agora, como se comporta o Estado, para quem está em casa entender melhor, o Estado brasileiro em relação às perspectivas e caminhos das políticas públicas, Lília? A gente costuma dizer, assim, em teoria mais geral, né, que existem políticas que são de Estado e políticas que são de governo, né? Então, o que é a política de Estado? O Estado, ele precisa garantir os nossos direitos que a legislação nos resguarda. Então, essa é a função. Essa é a função. Então, a saúde, por exemplo, é um direito constitucional. A educação é um direito constitucional. Como os governos eleitos pelo povo vão lidar com a obrigatoriedade de desenvolver saúde e educação é uma escolha deles. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é cobrar desses governos que controlam o Estado por um período. Percebe a diferença? O Estado, ele é permanente. O governo, ele é específico. Então, nós temos que cobrar desses governos políticas que garantam essas ações efetivas que a Constituição está nos permitindo. Então, não é uma escolha do governo fazer ou não fazer política de saúde. É uma obrigação. É uma obrigação, mas é uma escolha do governo como ele vai fazer. Então, essa opção, ela pode ser mais includente, mais excludente, né? Então, tem todo um debate que está sendo, que precisa se dar nesses aspectos. Por exemplo, a reforma da Previdência, para tratar de um tema que está todos os dias aí no noticiário, né? A Previdência é um direito. Ter acesso à Previdência é um direito de toda a população. A Seguridade Social é um direito de toda a população. A reforma da Previdência é uma forma que o governo traz propostas para a população lidar com a questão da Previdência. Então, é isso que a gente precisa estar um pouquinho antenado, né? Então, o Estado é uma instituição mais ampla, né? Que tem vários atores e o governo está dentro do Estado. E o governo é quem é eleito por nós para executar as políticas públicas. Então, é nós também que damos essa garantia de quem é que vai executar as políticas que dizem respeito à nossa vida, né? Então, é um pouquinho esse dilema, assim. Como que isso vai ser executado, de que forma, né? De que forma. Agora, quando nós falamos em práticas inovadoras de gestão pública, como que a sociedade pode contribuir nessa inovação para a melhoria dessas práticas também? Eu acho que tem um conjunto de elementos aí que é um pouquinho a gente pensar o papel do Estado, né? Assim, nós estamos num momento assim de reflexão que às vezes costuma nos dizer cada vez mais de que o Estado é muito grande, de que o Estado é muito oneroso, de que o Estado precisa ser reduzido e tal. Então, existe essa leitura, né?
nesse sentido. Não existe como a gente executar políticas públicas de qualidade com um Estado pequeno. A gente precisa defender que o Estado ele seja grande o suficiente para que todas as nossas políticas sejam executadas. O que nós queremos que o Estado seja é igualitário e eficiente no sentido de garantir o direito igual para todos. Porque ser eficiente não significa ser pequeno. A gente quer um Estado que garanta igualdade para todo mundo, né? Que garanta essas políticas públicas e que ele tenha a eficiência no sentido de garantir direitos e não no sentido... A eficiência não precisa ser grande ou pequena. A eficiência precisa ser no sentido da garantia. Então, inovar significa exigir cada vez mais que o Estado seja transparente, que a gente tenha acesso a informações, que as políticas sejam claras e sejam permanentes, né? Então, as práticas de inovação, elas também trazem para nós o desafio da participação, da transparência, né? Então, isso tudo nós precisamos defender. Por exemplo, nós precisamos defender muito transparência de informação. A gente quer saber quanto que o Estado gasta com cada política, né? Isso é fundamental, inclusive, para a gente compreender onde que estão esses elementos todos, né? Uhum. E essa cobrança da população, esse interesse que foi despertado de uma certa forma ultimamente, se é que podemos dizer assim, já tem trazido efeitos para a nossa sociedade nesse sentido, de transparência, por exemplo? Eu acho que sim. A gente está numa época, digamos assim, tecnológica, né? Numa época da inovação. Então, eu acho que nesse sentido, a gente cobrar do Estado mais informação, ele virou um processo mais permanente de vários segmentos da sociedade. Dos conselhos de políticas públicas, da própria imprensa, de outros mecanismos que controlam o Estado. Então, acessar a informação virou um direito do cidadão, mas precisa ser cada vez mais uma prática dos governos. Então, a gente quer ter o controle sobre o Estado. E isso passa necessariamente por a gente acessar informações, porque são públicas, né? Então, a gente precisa também é um direito a todos acessar isso. Isso, né? A gente precisa aproveitar a tecnologia e o acesso a tantos mecanismos de informação para a gente ter mais informação para controlar o próprio Estado. Esse é um pouquinho o papel que a gente tem de conselhos e de atores que controlam as políticas públicas. Bom, e a tecnologia pode facilitar muito isso, né, Lília? Pode demais. E deve. Ela deve estar a serviço, inclusive, do povo, né? Agora, Lília, você faz parte de uma equipe de formação, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Aí vocês estão discutindo com a sociedade questões relativas a políticas públicas, né? Como que está sendo esse trabalho? Esse período da quaresma, em especial, quando a campanha é lançada, né, e esse período posterior, as pessoas elas estão muito ávidas e interessadas a entender, né? Por que a igreja está pensando isso? Por que esse tema esse ano, né? Por que esse tema, né? Quais são os desafios que a igreja está apontando para isso e tal? Então, a igreja cumpre esse papel importante, assim. E a gente se coloca também um pouquinho no desafio de partilhar um pouquinho, né? Esse conhecimento e de traduzir essas informações, às vezes tão distantes, tão complexas, de maneira que elas cheguem nas pessoas e provoquem ações muito concretas. Então, a gente tem aí um conjunto de paróquias, de comunidade, de pastorais, né, que estão muito interessados em fazer esse debate a partir da realidade concreta em que vivem. Então, a nossa equipezinha tem tentado ser um pouquinho essa porta-voz e ajudar, então, enfim. Então, as paróquias, as comunidades, né, os organismos da igreja que desejarem fazer umas reflexões e discutir um pouquinho os caminhos que estão apresentados, a gente está se colocando um pouquinho nessa disposição, né? E a gente tem atuado a partir de duas ferramentas, o Vicariato para Ação Social Sim. e Política e o Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que é um núcleo de estudos aqui da universidade, da PUC, que ajuda um pouquinho nessa rede de assessores que faz esse processo formativo e tal. E todos esses processos formativos, eles precisam nos levar para alguma ação. Acho que esse que é o nosso desafio concreto. A gente não quer um processo de formação para as pessoas ficarem mais sabidas, sabe? Para isso existe a universidade, existe a escola. A gente quer processos formativos que ajudem as pessoas também a agirem para mudar essas realidades que a gente precisa tanto, colocar né, em prática no dia a dia delas, é né? uma formação prática. A gente quer trabalhar muito nessa perspectiva. Para quem está em casa nos acompanhando, que integra alguma comunidade aí, de alguma igreja aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, então, para fazer contato com vocês por meio do NESP e também do Vicariato, O Vicariato para Ação Social e Política.
E dizer também que a gente vai ter agora, nesse período da quaresma, o dia 9 de março, é o dia que a gente está apontando como um dia de lançamento na Arquidiocese, em especial da campanha, né? Então, as regiões episcopais, elas vão, a partir do dia 9, desenvolver ações também mais integradas, né? Fazer lançamentos regionais, procurar celebrações e formas de ações concretas que digam respeito a isso. Então, nós vamos também ter uma ação específica nas regiões episcopais, que são 4, né? Em diferentes aspectos, de diferentes formas, para ir também impulsionando e movimentando esse processo quaresmal aí de reflexão. Próximo sábado, então, dia 9 de março. Sábado, dia 9. Em todas as 4 regiões da nossa Nem arquidiocese. todas vão fazer no dia 9, mas a partir do dia 9 vão ter um conjunto de atividades. Tá certo, então, Lilian, bom trabalho para você, né? Incentivando as pessoas a discutirem, a refletir a importância da participação de cada uma delas nesse processo aí para trazer melhorias para a nossa sociedade. E muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, bom dia para todo mundo e boa quaresma para nós. Que assim seja, não é? Olha só, e você de casa, agora nós vamos dar um rápido intervalo comercial e voltamos já com muito mais para você aqui no Manhã da Piedade.